Pois bem, analisados os brasileiros natos, incumbe a gente analisar agora os brasileiros naturalizados, ou seja, os modos de aquisição da nacionalidade secundária ou adquirida segundo o texto constitucional. É o segundo momento que a gente vai analisar o artigo 12, agora inciso 2º e o parágrafo 1º do texto constitucional. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, eu vou abrir aqui meu caderninho e a gente então começa falando que existem 3 modos de naturalização na CF 88. Recordando-se a teoria geral que você já passou, provavelmente, e que a gente falou lá, pessoal, que não existe mais a chamada grande naturalização ou a naturalização automática, que agora é um ato de vontade. Então, é requisito comum às 3 espécies que eu vou trazer aqui, os 3 modos de naturalização, o requerimento. Isso já está implícito na nossa aula. Então, o que eu vou trazer aqui é o que difere um processo de naturalização do outro. Quem é o naturalizado? Qual é outro aspecto comum além do requerimento? É um estrangeiro que por algum motivo se assemelha e quer se tornar povo desse país, não se contentando apenas em ser população, por exemplo. Tá? Então, primeira espécie, e aí eu vou chamar atenção para o nome. Pode ser que o concurso cobre, porque são nomes conhecidos. Né? Já vi concursos mais avançados que da espécie, cobrando a nomenclatura, no seu ainda não, mas é interessante que a gente guarde também a nomenclatura. É a primeira naturalização ordinária, ou também chamada de naturalização comum. Temos 3 elementos, além do requerimento, além de ser estrangeiro, que caracterizam essa espécie. Primeiro, indivíduo de país de língua portuguesa, e eu já vi essa expressão, país de língua portuguesa, cair com outras 2 expressões. Primeira, lusoparlantes, indivíduo que vem de país lusoparlante, ou lusófono. O que significa isso? São países que falam a língua portuguesa, o país de origem deles são esses. Em razão então dessa proximidade cultural, aqui tem um requisito temporal menor do que a linha B. Então a gente está falando aqui de Macau, Açores, Moçambique, Cabo Verde, Angola e tantos outros países, tá bom? O que nós temos o segundo requisito? Residência ininterrupta por 1 ano, tá? Residência por 1 ano. E o terceiro requisito, pessoal, é a idoneidade moral. Não sei se é um bizuzinho, se te ajuda, mas não parece aqui um pauzinho, aqui outro pauzinho, 2 pauzinhos, né? I. Então, esse 1 ano anda junto com idoneidade moral. Esse terceiro requisito, nos últimos concursos da sua banca, vem sendo trocados a miúde, né? Frequentemente, a idoneidade moral com requisito da linha B, que é sem condenação penal. Então, quem é a naturalização ordinária ou comum? Língua portuguesa, residência por 1 ano e idoneidade moral. Guardou isso? A gente vai então para B. Na B, pessoal, eu tenho chamada, né, naturalização extraordinária ou naturalização extraordinária ou quinzenária. Pessoal, quem é o fulano da naturalização extraordinária ou quinzenária? É um indivíduo de qualquer país do mundo, desde que não seja lusoparlante, porque é 1 ano, um critério mais especial, nem português. Segundo requisito, residência por 15 anos. Então, essa é a razão de ser do nome quinzenária. 15 anos aqui residindo, tá? E o terceiro requisito é que não haja condenação penal. Sem condenação penal. Para aqui. Os concursos vêm trocando, não prazo, porque já é de domínio comum, 1 ano de língua portuguesa, 15 anos para o extraordinário quinzenária, vem trocando o terceiro requisito. E se eu quiser aprofundar um pouco mais a matéria, eu posso afirmar o seguinte para vocês. Vamos lá. Qual é a diferença de idoneidade moral para ausência de condenação penal? O primeiro é um critério subjetivo, porque o que é idôneo pode variar de pessoa para pessoa, é meio que casuístico, né? Claro que existe lá um padrão para se avaliar a idoneidade moral, mas para mim, idoneidade moral é quem estuda para concurso, né? Não tem tempo para fazer nada de errado, só tem tempo para estudar. Então é a pessoa inerentemente idônea, porque está tentando melhorar de vida e não tem tempo para fazer besteira, né? Esse é o melhor critério. Eu lembro no dia nas posses, né, que eu tomei de concurso, eu olhava, era tudo a mesma cara, assim, né? Falei, meu Deus, várias vidas destruídas tentando um recomeço aqui nesse termo de posse. E vai ser seu caso, se Deus quiser, passando no teu concurso. Mas tem trabalho fixo, tem emprego,
tem residência fixa, tem emprego, sustenta a família, não fica bebedeira, sei lá, não usa droga, eu não sei. Existe uma avaliação discricionária, existe uma avaliação de juízo de conveniência e oportunidade, feita pela autoridade que assim o confere. Esse cara, ele é uma pessoa que honra aqui para receber a nacionalidade brasileira, ou uma pessoa não grata, uma pessoa que não é conveniente aos interesses nacionais. Antes da emenda constitucional antes da emenda constitucional 131 falava-se numa persona não grata, falava-se de atividades nocivas aos interesses nacionais. Hoje se substitui isso por mais segurança jurídica, né? Fraude lá no processo, ou crimes contra o Estado democrático, a ordem constitucional. A gente vai chegar nessas atualizações da emenda 131, mas o que nós temos aqui, pessoal? Um critério discricionário. Se você quiser anotar, juízo de conveniência e oportunidade, critério subjetivo, portanto discricionário, já que idoneidade moral não traz objetividade na escolha da atribuição da nacionalidade. É discricionário. Qual é a diferença? A ausência de condenação penal não tem nada de discricionário. É um critério, pelo contrário, vinculado. É um critério objetivo. Ou tem capivara suja, ou não tem. Ou tem FAQ, ou não tem, em termos técnicos. Ou tem condenação transitada de julgado, ou não tem. Tem ou não tem. Se não tem, é obrigado a dar nacionalidade. Se tem, é proibido dar nacionalidade. O que é isso? É um critério vinculado, cujo desrespeito viola um direito líquido e certo e cabe, então, mandado de segurança. Olha o link com a outra aula de remédios, né? Então, a ausência de condenação penal é um critério objetivo. Se não tem, tem que dar nacionalidade. Se tem, não pode dar. E se violar isso, cabe mandado de segurança, porque é um critério vinculado. Então, se você quiser anotar, na primeira, critério subjetivo, análise discricionária. Na segunda, critério objetivo, análise vinculada, direito líquido e certo daquele que preenche o requisito. Tamo junto? Vamos para a linha C, que é a mais especial, que está lá no parágrafo 1º. Aqui o que assusta é o nome, porque ela é até mais simples que as demais. Essa terceira, pessoal, é chamada na doutrina, né? E os nomes que eu trago aqui são revelados pela doutrina, isso não está no texto constitucional, de quase nacional. Quase nacional. Outro nome que também aparece, né, bastante, português equiparado, ou brasileiro equiparado, já vi. Ou, que eu vi no concurso federal uma vez, nunca mais caiu também, cláusula UT 10. Pessoal, UT 10 significa reciprocidade, então alguns também chamam de elo de reciprocidade. Como é que é, professor? Elo de reciprocidade. O que é essa reciprocidade quase nacional, português equiparado, brasileiro equiparado, entre outras nomenclaturas clássicas, né? Cláusula de admissão de reciprocidade. Cada livro dá um nome para isso. Nós temos aqui, pessoal, a figura do português. Aqui não se exige prazo, não se exige tempo, apenas que ele tenha residência permanente no Brasil, óbvio, e não precisa prazo, ele pode estar morando um dia, tendo já um endereço fixo, residência permanente, aqui ficando, aí ele já pode reivindicar a nacionalidade brasileira. Reciprocidade em favor de brasileiros. Então, que lá em Portugal também ocorra essa facilidade que a gente atribui aqui ao português. Como é o nosso colonizador, é o país que mais tem imigrantes, como é o país que mais tem proximidade com o Brasil, a Constituição fez essa tolerância em prol dos portugueses que aqui residem, bastando ter residência permanente, não precisa ter 1 ano, não precisa ter 15 anos, basta ir lá e requerer, provando a sua residência permanente, há sim reciprocidade desse tratado de amizade entre os dois países. Tratado internacional. O que nós temos aqui, pessoal? Eu lembro que uma vez teve um professor de constitucional, não conheço, né, mas ele estava lá na rede social, fez um meme para explicar essa hipótese. Ele errou do começo ao fim, com todo respeito. Né? Ele colocou assim, Manuel, aí era um senhorzinho assim, com bigode e tal, segurando uns pães, né? Enfim. O senhor Manuel é padeiro, já estigmatizando, né, que todo português tem que chamar Manuel e tem que ter uma padaria. Né? Coisa de... nada criativo. E aí, Manuel já mora 1 ano no Brasil. Manuel já pode requerer a nacionalidade portuguesa. Tá certo esse exemplo dele? Assim, errado não tá. Porque se ele tem 1 ano, ele já pode requerer, mas não precisa esperar 1 ano. Olha explicando errado a matéria, confundindo com o primeiro requisito. Esse daqui,
apenas indivíduos de país de língua portuguesa. Não entra o português, porque o português está no parágrafo 1º e não nesse inciso 2º. O português está aqui, ele não precisa provar prazo nenhum, basta residência permanente, não tem requisito temporal. Apenas a residência permanente e essa reciprocidade de portugueses em prol de brasileiros. Estamos claro? Estamos juntos? Poderia ter falado, né? Ele já pode, desde que tenha residência permanente. Não, ele colocou prazo de 1 ano. Esse requisito requisito de 1 ano, não é exigido do português. Apenas Macau, Açores, Moçambique, Angola. E se for um espanhol, um inglês, um americano, vai entrar na linha B, chamada de naturalização extraordinária. Requisito mais severo, são 15 anos para poder requerer. Tamo junto? Então guarde bem esta lição que trouxe aí para vocês. Indivíduo de qualquer país, residência por 15 anos sem condenação penal, esse seria um critério vinculado, aquele seria um critério discricionário, esse é um critério especial para o português. Alguns autores colocam esse como uma terceira categoria além de nato e naturalizado. Errado. Doutrina majoritária, concursos unânimes, né, colocam isso aqui como a terceira espécie de naturalizado, e não como uma espécie sui generis ou especial de brasileiro. Ele é um naturalizado, não chega a ser um nato. Tá? Não chega a ser um nato. É mais favorável porque dispensa o requisito de tempo para ele. Deixa eu dar uma olhadinha, pessoal, se a gente tem, porventura, alguma questão interessante para resolver aqui. Deixa eu ver, de naturalização, eu tenho bastante de perda, mas teve a emenda, né? Eu tenho uma selecionada aí aleatoriamente, tá, pessoal? Que é essa daqui. Veja se você consegue resolver, né? Eu até não falei na aula passada, mas joga na tela, dá uma pausa de 2, 3 segundos, tenta resolver essa questão e a gente resolve junto. Vamos lá, 1, 2, 3, bora? Pausou? Vamos lá. Caso requeira, será brasileiro naturalizado aquele que, letra A, nascido no estrangeiro, de genitor brasileiro, não, isso é nato. Nascido no Brasil, filho de pai estrangeiro, não, isso é nato. Originário de país de língua portuguesa, com residência no Brasil por 1 ano, interrupto e unidade moral. Isso aí. Estrangeiro residente no Brasil há 10? Não, há 15 e sem condenação penal. Errou o prazo aqui. A Sebrasp colocou 10, na verdade são 15. Nascido no estrangeiro, de gênero brasileiro, registrado em repartição brasileira. Não, isso aí confundiu até o nato com outra hipótese que não tem nada a ver. Ficou a linha C, 92% de acerto, questão fácil, né? Nacionalidade geralmente é um tema muito acertado pelos concurseiros em geral. Deixa eu ver se eu tenho mais uma, pessoal. Tenho bastante de distinção, de nato e naturalizado. Fiz um caderninho de questões aqui para vocês, tá? E aí eu coloquei algumas aí no PDF, bem pertinentes ao teu concurso. E aqui eu estou resolvendo algumas para a gente treinar. Enfim, eu acho que tinha mais uma aqui que acabou escapando, mas que a gente vai examinar nos próximos bloquinhos de aula. Tamo junto? Lembrando, se ficou com qualquer dúvida, manda lá na @Ricardo Baronovski. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu volto para a gente dar sequência ainda ao nosso tema de nacionalidade no próximo PDF, na próxima videoaula. Vamos lá, força aí, continue. Achou que ia parar, tá no celular, né? Para com isso, concentra aí, que é isso que vale a pena. Beleza? Grande abraço, já voltamos para o próximo tema.